A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações. Nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Hoje terminaremos a segunda epístola de Paulo, apóstolo aos Coríntios, E é a partir do capítulo 11, onde Paulo explica a sua conduta. Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apertem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pego-vos outro Jesus, se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o suportais, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, e eu sou rude na palavra, não o sou, contudo, no conhecimento, mas já em todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo deles salários. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acácia. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, o farei, para não dar oportunidade aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Olha, uma coisa muito importante, a gente falou num vídeo desses, Vou repetir o versículo 13, Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. O demônio está onde? Está no mundo? Não, ele está dentro da igreja, ele está querendo pegar aqueles que seguem a Cristo, Aqueles que já estão no caminho do Senhor, porque os que estão no mundo já pertencem a Ele. Então ele não precisa fazer nada. Agora os que seguem ao Senhor, esses sim, porque seguem ao Senhor e Ele quer tirá-los da presença do Senhor. Por isso que o demônio entra na igreja, para nos tirar da presença do Senhor, para nos afastar do Senhor. E a partir do versículo 14, não é de me admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Por isso que muitos acreditam que o espírito de fulano, de ciclano, de beltrano está em tal pessoa. Lembre-se que Jesus Cristo compara a morte como um sono profundo, que nada sabe, nada vê. Que o espírito da pessoa volta a Deus, então não tem como o espírito de uma pessoa voltar para falar com quem quer que seja. E quem é o espírito que está falando com alguém, se passando por alguém? É um demônio. E aqui diz o porquê.
Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Lembre-se que Lúcifer, ele era um arcanjo, ele era o braço direito de Deus. Então, ele tem o poder para conhecer tudo da nossa vida, tudo que aconteceu conosco. É por isso que na hora de falar, ele sabe tudo sobre a sua vida, ele sabe tudo sobre a vida da pessoa que faleceu. E a gente, nós somos muito fáceis de ser enganados, né? Eu me coloco no meio porque nós humanos somos fáceis de ser enganados. E o demônio se aproveita disso. Por isso que Deus nos diz, vigiai e orai, né? E continua no versículo 15. Não é muito, pois, os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me com insensatez, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei, porque sendo-vos sensatos de boa mente, tolerais os insensatos, pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos, mas do que qualquer tem ousadia, como insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim? Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitados com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem é ofendido que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai nosso, Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governava sob o rei Aretas, pôs guarda às portas das cidades dos damascenos para me prenderem, e fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos, né? Olha só, Paulo realmente está se gloriando aqui, né, perante os irmãos de Coríntios, né? Porque realmente para nós, filhos de Deus, é uma glória, ele tá se orgulhando da sua fraqueza, porque é na nossa fraqueza que Jesus opera, né? Aquele velho ditado, vem pelo amor ou vem pela dor, e na maioria das vezes vem pela dor. E por que na dor? Porque na dor nós somos fracos, somos frágeis, e ali onde realmente nós nos entregamos, né? Nos entregamos realmente de coração, de boa vontade. E é nesse momento que Deus manifesta o seu poder, manifesta amplamente o seu poder. Então, nesse momento é que Paulo está se orgulhando de tudo o que aconteceu com ele. Ele foi preso, ele foi açoitado, ele passou por muitas coisas, né? Lembre-se que Paulo, ele foi um perseguidor do povo que seguia Jesus Cristo, né? Ele era Saulo, o romano, ele perseguia o povo israelita. E Jesus
O Jesus apareceu a ele, né? Aqui inclusive ele relembra isso, pode dar uma olhadinha nos vídeos anteriores aqui no comecinho da segunda epístola aos Coríntios, ele relembra disso. Jesus se apresentou a ele, né, como sendo a quem ele persegue, né, e no clarão ali ele perdeu a visão, mas obviamente foi restaurada a visão, e a partir dali, quando ele conheceu Jesus Cristo, ele começou a testificar de Jesus Cristo, né, ele começou a proclamar Jesus Cristo em todos os lugares por onde passava, e pelo nome de Jesus Cristo, por amor de Jesus Cristo, ele também foi perseguido. Como ele perseguiu muita gente, ele também foi perseguido, e ele tem orgulho disso, né? Temos que, como a palavra de Deus diz, aquele que buscar salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Então, aquele que realmente tem algum sofrimento por amor de Cristo, esse realmente é uma vitória tremenda, porque é aquela velha história, se você segue a Cristo, né, se você é um servo de Deus, e você está agradando ao mundo, né? Então tem coisa errada aí, porque a própria palavra de Deus diz que os filhos de Deus são vistos como tolo pelo mundo, né? Pelos gentios. Então, se você está agradando ao mundo, obviamente não está agradando a Deus, porque as coisas do mundo não agradam a Deus, porque as coisas do mundo são carnais, né? E as coisas de Deus são espirituais. Então, pense bem, reflita bem na sua vida, no que está acontecendo no seu dia a dia. Mas a melhor coisa que pode acontecer realmente é servir ao Senhor. E quando acontecem essas perseguições, aí a gente tem a certeza maior ainda que realmente estamos seguindo no caminho certo. Porque ninguém tem inveja do que é errado, ninguém tem inveja do que tá no escuro, do que está nas trevas. Todo mundo inveja o que está na luz, né? Porque a inveja não é o que você tem, né, aqui na terra. A inveja é a luz que brilha em você, é a luz que emana em você. E essa luz que emana é Deus, é a glória de Deus, é o Espírito Santo que está dentro de você, refletindo a glória de Deus. E é isso que causa inveja, porque é a luz do Senhor que está refletindo, e as trevas fogem dessa luz, né? E é isso que acaba causando muita inveja por aí. E a gente continua a visão de Paulo a partir do capítulo 12. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriei eu, mas de mim mesmo não me gloriei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exalte pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que o tirasse de mim. E disse-me, Jesus disse, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ali, ó, Paulo explicando o porquê que ele se gloria dessas fraquezas nele, né? E Jesus Cristo explicou aqui, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, né? E a gente continua aqui a partir do versículo 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Fui nécio em gloriar-me, mas vós me constrangestes,
Eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Pois em que tendes vós sido inferiores a outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me este agravo. Eis aqui estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não deve os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Mas admito isto, eu não vos fui pesado, mas, sendo astuto, os prendi com dolo. Porventura aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos porventura no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Cuidais que ainda nos desculpamos convosco? Falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, ó amados, para a vossa edificação. Porque receio que, quando chegar, não vos ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfírias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos, que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco e chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependam da imundícia, da fornicação e da desonestidade que cometeram. Paulo aqui está se referindo à maneira que foi tratado, né? Ele achou que, porque quando ele foi a primeira vez a Corintos, a metade do povo queria seguir a Paulo, a outra metade queria seguir a apóstolo, né? Tem como se eles fossem realmente dignos de ser seguidos, né? Mas Paulo estava deixando claro ali que eles são apóstolos, né? Eles estavam ali como testemunhas do Senhor, que o trabalho deles era testemunhar o Senhor Jesus Cristo, mas para seguir somente a Jesus Cristo. Eles estavam ali também dando testemunhos de si, também pelo que passou. Afinal de contas, a história de Paulo realmente também é muito bonita, né? A conversão de Paulo, né? Porque ele era, como diz a palavra, ele era um homem corruptível e se tornou um homem incorruptível, né? Ele era um homem, ele era um ímpio, ele perseguia a Jesus Cristo e se tornou o mais fervoroso seguidor de Cristo, né? Então, realmente é uma história muito bonita, e ele sim deve se orgulhar disso. Por quê? Porque não se orgulhar da maneira de altivez, se orgulhar de ser um servo do Senhor, né? Se orgulhar de ser um servo do Senhor e de que tudo o que acontece na vida dele é para a honra e glória de Deus, né? Não para a glória dele, pelo contrário, é para a glória de Deus. E ele está chamando a atenção dos povos ali, porque alguns o têm como acima, outros o têm como abaixo, mas nunca o têm como igual, né? E Paulo, apesar de ser apóstolo, apesar de todo o conhecimento e de ser um servo fervoroso ali do Senhor, né? De ser, como se diz assim, de ser um ungido do Senhor, mas ele é um ser humano como todos nós, né? Ele tem o dom do Espírito ali, mas ele mesmo, inclusive, deixa claro que ele é rude com as palavras, né? O que acontece muito, às vezes, do jeito que uma vírgula faz diferença numa frase, o tom da voz também faz diferença no sentido da palavra, né? Uma palavra de carinho, mas se você falar de uma forma grosseira, acaba que esse carinho não tem valor, né? E ele está deixando claro por isso, e muitas vezes ele é chamado a atenção do povo de Coríntios por isso também. Então ele está se explicando
o seu jeito de ser, que ele é um servo do Senhor, ele é feliz por tudo que ele passou, pelas humilhações, pelo sofrimento, porque tudo que ele passou na vida dele, após a conversão, obviamente, né? Tudo que ele passou ali na vida dele, que ele realmente foi perseguido, ele sofreu ali, ele se orgulha do sofrimento, porque foi para a honra e glória do Senhor. Então, muitas pessoas não dão valor a ele, mas ele sofreu por Cristo, né? Cristo morreu por nós e ele sofreu por Cristo. Não é a mesma coisa, mas ele está ali seguindo a Cristo da maneira que ele pode, obviamente, porque nós só podemos fazer o possível, porque impossível quem faz é Deus, né? Nós não podemos fazer o impossível, esse somente é Deus. Então Paulo está se explicando o que é dele, qual o tipo de orgulho que o ser humano pode ter, né? Que esse orgulho do fato de você sofrer aqui na terra, de sofrer a perseguição pelo amor de Cristo, esse orgulho sim vale a pena sentir, porque é para a honra e glória do Senhor, né? E não para a exaltação da própria pessoa, né? E para finalizar, a gente vai ver as exortações finais aqui a partir do capítulo 13. E esta é a terceira vez que eu vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, e segunda vez o digo como quando estava presente. Mas agora, estando ausente, o escrevo aos que antes pecaram, e a todos os mais, que se outra vez for, não lhes perdoarei, visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós, porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados, mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escrevo estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todos os santos vos saúdam, só lembrando que ósculo é o beijo, né? Ósculo santo é o beijo no rosto, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Aqui a gente finaliza a segunda epístola de Paulo, apóstolo aos Coríntios. E é muito interessante isso, né? De você se rebaixar, né? Se humilhar perante ali o Senhor, né? Paulo realmente passou por isso, ele teve todo o sofrimento, ele foi perseguido. Lembra-se que os próprios judeus, né, queriam matá-lo quando ele estava em Jerusalém. Ele voltou para Jerusalém, que Deus o encaminhou novamente para lá, e porque a metade, para pregar o evangelho ali, porque a metade do povo, perdão, minha cachorra aqui, a metade do povo acreditando na ressurreição e a outra metade não. Então a metade que não acreditava queria matar a Paulo, né? E Paulo se manteve firme ali no caminho do Senhor e continuou firme pregando o que realmente foi constituído a sua missão ali. A missão dele era testificar do Senhor, ele continuou testificando do Senhor
continuou contando tudo como aconteceu, contando sua história de conversão, apelou para César, né, para o seu julgamento, porque ele estava sendo julgado, que a metade dos judeus queriam a sua morte, inclusive queriam fazer armadilhas ali para trazê-lo novamente a Jerusalém com a desculpa de julgá-lo na própria cidade, mas para matá-lo no meio do caminho. Mas ali, obviamente, o Espírito Santo estava com ele, então ele foi para... Lembra-se que tem um capítulo, um livro que fala, né, que quando você for chamado à presença do rei, não se preocupe com o que vai falar, porque na hora o Espírito Santo falará por você. Então, aqui, no caso, foi um exemplo que aconteceu com Paulo, porque perante os reis, né, Paulo falou tudo exatamente como aconteceu, sem mudar uma vírgula. Todas as vezes a mesma história, tudo exatamente como aconteceu. E não foi só com um rei, foram vários reis. E o último deles foi a César, ao qual também viu que realmente não havia crime que sentenciasse à morte, né? No final das contas, ele foi sentenciado a viver 2 anos ali na cidade de Roma, onde ele pôde pregar o evangelho, né? Então, ali foi realmente para a honra e glória do nome do Senhor, porque ele pôde proclamar o evangelho ali para aquele povo que estava ali. E já tinha algumas pessoas ali que seguiam ao Senhor, então o número de pessoas só foi aumentando. Então tudo aconteceu para a honra e glória do Senhor, né? Tudo tinha um propósito. Mas nesse meio caminho, ele foi preso, ele foi humilhado, ele foi açoitado, viveu o tempo todo algemado, né? Cadeias que chamam naquela época são as algemas, né? Então, cadeias, grilhões, então são as algemas. Ele vivia algemado, acorrentado. Então ele passou por tudo isso para a honra e glória do Senhor. Mas no final ele cumpriu a sua missão, que foi proclamar o evangelho. E ele continuou sempre firme no caminho do Senhor. E ali o tesouro dele é garantido. Por quê? Porque aqueles que andam com o Senhor e que cumprem a missão do Senhor, esse tem o seu tesouro garantido, né? Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Não sei o que lhe aflige, Senhor, mas toque nela onde mais incomoda, Pai. Seja em sua saúde, seja em suas finanças, Pai. Seja em seu psicológico, seja em seu emocional, Pai. Arranque todo esse mal, Senhor. Esse demônio imundo que está tocando na vida dela, que caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. Todo o trabalho feito contra ela que seja desfeito agora em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifesta o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Senhor. Peço a Ti, Pai, pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.